Aleluia. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês nesta manhã. Você que está em casa também, que você seja agraciado com essa paz que o Senhor pode nos dar, uma paz diferente do mundo. Quero convidar você a pensar comigo nesta manhã no livro do apóstolo João, no capítulo 8, iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou-lhes e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por ter revelado a nós nesta manhã mais uma vez, Pai. Que o Senhor possa falar no nosso coração, Deus, que a tua palavra seja pregada, Senhor, na tua íntegra verdade, Pai. Que o Senhor possa falar com todos nesta manhã, que nós podemos ser transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã eu quero falar de 3 características que comprovam que nós fomos alcançados pela graça. Temos o capítulo 8 de João, do versículo... o capítulo 7, no versículo 53 até o 8 ao versículo 11, que há uma discussão muito grande que muitos historiadores, eles dizem que não foi João que escreveu essa parte. Eles informam que no primeiro manuscrito grego não tinha esse texto na Bíblia, e quando eles conferiram no segundo, tinham esse texto. Mas de uma coisa eles não negam, que esse texto ele foi apostólico, foi os apóstolos que escreveram ele, e que foi realmente uma verdade, que de fato aconteceu. Então, realmente é um fato bíblico, onde muitas pessoas questionam, né, que nós podemos analisar aí. Em muitas Bíblias a gente vê um colchete no versículo 53, ele vai até o 11. Então, informando que essa parte aí, ela foi incrementada depois. Mas não convém ao caso, e eu queria falar nesta manhã, começando nos primeiros versículos, em falar a primeira evidência de quem foi alcançado pela graça, que é Jesus ter o encontro com você. Muitos de nós, às vezes, quando falamos em ter encontro com Deus, né, Jesus teve um encontro conosco, ou às vezes tem muitas igrejas que fazem um encontro com Deus em que você vai até a Deus, em que
você se encontra até a Deus, né? Temos aquela visão de reunir num acampamento, em promover a vinda de Jesus até as nossas vidas para a salvação. E quando nós que somos cristãos, a nossa fé reformada, nós identificamos isso na Bíblia de outra forma, né? Que Jesus sempre vem ao nosso encontro primeiro. Então, nesse texto nos fala que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, Jesus era um local onde ele ia para orar, para ensinar aos seus discípulos. Era um local de descanso para Jesus. Ele foi ao Monte das Oliveiras e de madrugada voltou Jesus novamente para o templo. Então isso quer dizer que Jesus já estava no templo, ele foi para o Monte das Oliveiras e Jesus decidiu ter um encontro com uma mulher. Foi Jesus que decidiu novamente voltar ao templo. O certo pregador, George Whitefield, ele disse, né? Ele tem um texto que ele fala: o quê? Alcançar o céu com suas próprias forças? Seria mais fácil você tentar subir até a lua em uma corda de areia. Isso demonstra que sempre Jesus que vai vir ao nosso encontro. Nós podemos ler em João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro de forma salvífica. É Ele que nos salva. E a graça de Deus é tão irresistível que às vezes parece que somos nós que temos a intenção de chegar até Jesus. Se a gente ler por esse texto, se a gente ler de forma rápida, sem de forma que podemos estudar, né, a exegese do texto, nós vamos identificar que foi a mulher que chegou até Jesus, não foi os escribas e os fariseus que chegaram até ela? Olha o que diz o versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Mas se nós negarmos o versículo 2, realmente a mulher foi. Mas Jesus desceu do templo, irmãos. Ele desceu do Monte das Oliveiras. Ele já estava no Monte das Oliveiras, no templo, ensinando, subiu para o Monte das Oliveiras e depois ele desceu para ter contato com um pecador. Então nós temos aqui uma mulher cujo título fala A Mulher Adúltera. E eu faço algumas perguntas para você nesta manhã. O que você faria se você visse um ladrão roubando uma velhinha que pegou o seu salário mínimo no banco para comprar remédios e alimentos em casa? Qual que é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você pensa nisso? Uma velhinha indefesa recebe um salário mínimo, o mesmo salário que mal dá para comprar remédios e alimento. Logo, nosso senso de justiça é pegar esse cara e bater tanto nele até a morte. O que você pensaria se você visse um assaltante vindo de encontro com a pessoa e assaltava ela, espancava e deixava ela no meio da rua? Logo a gente já pensa, essa pessoa precisa morrer, né? A gente fala, bandido bom é bandido morto. E se você visse a sua mulher te traindo com outra pessoa, sua namorada, qual que seria a sua reação? Você iria querer justiça, não é? Quando nós pensamos nisso, quando nós começamos a refletir, nós sempre queremos pensar em justiça. De fato, quase nunca nós pensamos em ter misericórdia. Quase nunca nós pensamos em ter compaixão das pessoas quando elas cometem um pecado grave, um pecado hediondo
contra nós mesmos e até contra a sociedade, né? Quando eles estão pecando na nossa frente. Mas eu garanto que se fosse o contrário, se fosse nós que estivéssemos pecando, iríamos querer misericórdia. Se fosse nós que estivéssemos sendo acusados, como diz Jesus, né? Se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque quem que vai se condenar por si próprio? Quem vai querer o seu próprio julgamento? Nós vamos querer o quê? Misericórdia. Então identificamos que a segunda evidência de que fomos alcançados pela graça de Deus é ter misericórdia. E a evidência que não fomos alcançados pela graça, e sim pela religiosidade, é não ter misericórdia. Uma das coisas mais difíceis que temos hoje é praticar a empatia autêntica, né? É tentar projetar na pele de outra pessoa e tentar sentir as dores do próximo. Quantos de nós estamos dispostos hoje em dia a querer sentir a dor do próximo, né? A querer saber o que eles estão pensando, a querer saber se ele está passando bem, se ele está passando mal, ou a regozijar até às vezes com ele próprio, né? A Bíblia mesmo fala que às vezes é mais fácil nós chorarmos com os que choram do que rirmos do que os que riam, justamente por causa da inveja, justamente por causa do nosso orgulho. E o Senhor nos ensina a ter um espírito de compaixão, a chorar com os que choram, a alegrar com os que se alegram. E quando o Senhor estava no monte, em Mateus capítulo 5, no versículo 7, ele ensina isso para os seus discípulos, para o povo que está lá, dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se houver um sentido que o cristão é chamado para imitar a Deus, é nesse ponto, irmãos. Ser um povo compassivo. Nós vemos o tempo inteiro Jesus no seu ministério tendo compaixão do povo. Jesus tinha compaixão no seu primeiro milagre, onde ele transformou a água em vinho. Jesus teve compaixão do povo em alimentando a multidão. Jesus teve compaixão do povo curando, levantando o paralítico, ressuscitando mortos. Jesus teve compaixão quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então, se existe um homem que pode dar referência de compaixão, é Cristo. Mas o que é compaixão? O que será? A palavra compaixão, ela vem do prefixo com e a raiz sentir-se paixão. Paixão, logo sabemos que é aquele sentimento intenso. E às vezes nós resistimos à ideia de ter a compaixão com uma pessoa que comete um crime hediondo. Uma pessoa que é mal, não queríamos sentir pena de quem é mal. Nós vemos aí alguns vídeos, né? Eu mesmo, às vezes eu vejo alguns vídeos na internet quando o ladrão vai tentar assaltar uma pessoa, a pessoa está armada e dá um tiro na pessoa, a gente sente um prazer, uma alegria de justiça, mas na verdade é vingança. Nós sentimos aquela felicidade, assim, isso mesmo, ele caçou, ele tem que morrer. Mas e a misericórdia? Nós estamos projetando vingança. Eu não retiro o fato do que essas pessoas, elas não devem ser punidas pelos seus atos, jamais. Mas nós deveríamos ter um mínimo de ciência, de saber que se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a misericórdia, era eu e você que estávamos lá. E muito mais, nós estamos uma probabilidade de estar no meio lá, porque o Senhor fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Isso é uma verdade, irmãos. Recentemente eu recebi uma notícia triste de um amigo em que ele ficou 15 anos firme no Evangelho, 15 anos firme na igreja, e esses dias, quando eu vejo ele me fala,
Fui conversar com o meu pastor e eu falei, não aguento mais, pastor. Não aguento mais, já estou resistindo, já tem mais de 10 anos o meu pecado, a minha dificuldade. E eu vim falar para o Senhor que eu estou saindo da igreja porque eu quero agora viver a minha vida. Então você vê uma pessoa que viveu 10, 15 anos e chega um determinado momento que ela decide jogar tudo para trás para viver na prática do pecado. Então isso é algo muito triste, que nós não devemos julgar, que nós devemos ter compaixão e orar por essas pessoas. Tem um pastor que ele fala, se o cristão ele quer prejudicar alguma pessoa, é ele guardar o seu maior pecado diante dele. Se um cristão quiser ofender o máximo o seu irmão, é ele não apontar o seu pecado perante ele com amor. Geralmente nós pensamos, né? Se a gente quer ridicularizar alguém, é falar o seu pecado no meio de todo mundo, né? É falar qual que é a fraqueza dele. Mas nós que somos cristãos, a pior coisa que nós podemos fazer é quando você vê uma pessoa que está em pecado, é você não ir lá e aconselhá-lo ele a arrepender dos seus pecados. Em Lucas, capítulo 23, no versículo 42, nós vemos algo bem interessante, que é o ladrão que estava na cruz. Quando o Senhor estava sendo crucificado, tinha com ele um ladrão, um homem que roubava, um homem que às vezes matou, um homem que era julgado pela sociedade e que não tiveram compaixão, e eles estavam lá para ser crucificado e morto pelo Império Romano. E esse ladrão, no final da sua vida, ele olhou para Jesus e disse, mestre, quando estiver no paraíso, lembra-se de mim. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus teve compaixão daquele homem no seu último momento de vida. E às vezes nós não queremos ter compaixão de pessoas porque elas cometem alguns pecados graves. Queremos ver somente a punição dessas pessoas, não queremos ver a salvação. Como eu disse, quando vemos alguma pessoa cair em desgraça, nossa primeira coisa é o quê? É puni-la e falar que a justiça seja feita. Mas ninguém fala, Senhor, tenha compaixão dessa alma. Salva essa alma, Senhor. Eu, particularmente, no meio que eu convivo, foram pouquíssimas vezes em que eu ouvi, como esse ano nós começamos com muitos homicídios, né? Muitos mesmo, entre jovens aí, justamente um menino que morava na rua da minha casa, dos meus pais, que conviveu com a gente, foi morto com 20 anos de idade, brutalmente assassinado, e que estava envolvido no crime, que estava envolvido no mundo das drogas. E as pessoas da minha família, as pessoas que estavam ao redor mesmo falam, bem feito, caiu nessa vida. É isso mesmo que acontece com essas pessoas. E a gente não vê as pessoas falando que precisamos ir em encontro até elas para levar o evangelho. Eu fiquei muito triste quando eu soube que ele tinha morrido, porque quando ele era criança, eu insistia para levar ele para a igreja, ele já foi comigo algumas vezes e depois eu desisti dele. E depois eu não procurei mais, ele me pediu emprego certa vez, eu neguei por causa das companhias. Nós vemos uma pessoa morta, onde acabou as suas oportunidades. Mas sem saber que esse ladrão viveu a vida inteira em pecado, mas o Senhor quis salvá-lo ao final da sua vida. Nós poderíamos, né, às vezes nós não poderíamos, não, nós somos como os escribas e os fariseus. Nós olhamos com total desprezo absoluto e dizer aquela pessoa nojenta, inútil, ela merece o que está sem recebendo.
As pessoas que tinham evidência, as pessoas que eram o clero daquela época dos judeus, eram os escribas e os fariseus. Todos nós sabemos que eram os homens que guardavam a lei, que tentavam cumprir piamente, eram os teólogos, né? Eles se orgulhavam de sua moralidade, orgulhavam de sua virtude singular e ficaram enojados enquanto encontravam alguém caindo no seu próprio ato de pecado. Sabe por quê? Porque eles achavam que eram os justos da terra. Eles achavam que a bênção de Deus era somente para eles. Eles achavam que a salvação era somente pelos judeus. Mas o Senhor veio quebrando paradigmas, irmãos. E o Senhor está hoje aqui também, no meio de nós, quebrando paradigmas. Nós vemos aí em Lucas, uma das grandes evidências de como eram os judeus e os fariseus, Lucas 18, de 9 a 14. E disse também esta parábolas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E Jesus disse: 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, falava de boca cheia, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha como eles eram tão rasos, né? Eles viviam em práticas religiosas. Em nenhum momento você vai ver um fariseu falando que era misericordioso. Em nenhum momento você vai ver um fariseu falando que não tinha inveja. Eles só vão falar de suas primícias, aquilo que era religioso. Ir ao templo, orar tantas vezes, jejuar, dar dízimo. E o publicano, porém, estando de pé, de longe, ele nem quis levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então nós vemos que o publicano, ele não se orgulhava de seus atos, ele não se orgulhava de cobrar impostos, ele não se orgulhava de servir ao Império Romano, mas ele dizia: tem misericórdia de mim, Deus, sou pecador. E quem que foi salvo? Quem que foi justificado? Foi aquele que confessa ao Senhor o seu pecado. E eles aproveitaram a ocasião, nesse caso aqui, para botar juízo e pegar, na verdade, Jesus. Esses homens, escribas e fariseus, eles não estavam nem preocupados em ter compaixão com esta mulher, muito menos tratá-la de forma que ela se convertesse de seus maus caminhos. Eles estavam querendo, na verdade, criar uma emboscada para Jesus, irmãos. Eles usaram uma mulher desamparada, sozinha, porque se ela adulterou, tinha um homem. Onde que estava o homem? Será que o homem era influente? O homem fugiu. E a lei falava que tinha que ser os 2. E o versículo 4 vem dizendo: e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam tentando para acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Você está entendendo, irmão, o que está acontecendo? Eles não estão preocupados em culpar a mulher, não estão preocupados no pecado dela, na reabilitação. Eles levaram ela arrastada da praça pública, chegar no templo nua, para humilhá-la, simplesmente para fazer um teste com Jesus. Por quê? Na lei de Moisés falava que se uma pessoa, um homem ou mulher, adulterasse, eles tinham que ser apedrejados. E na lei romana falava que somente o Império Romano poderia ordenar que alguém fosse morto. Como o Império Romano tinha dominado aquela região, eles deixavam com que as pessoas, os judeus, eles tivessem suas práticas religiosas, mas a lei suprema deveria passar sempre pelo Império Romano. Assim foi como a morte de Jesus. Para eles poderem matarem Jesus no madeiro, os judeus teve que levar até Pilatos, teve que levar até o Império Romano, para eles decidirem como deveria matar ela. Então nós começamos a ver que a religiosidade ela não é afetiva, irmãos, ela não é compassiva. Ela é somente acusatória. Você pratica o bem, você é abençoado. Ou você pratica o mal, você é amaldiçoado. É assim que a religiosidade traz com o homem. Tim Keller fala muito bem a respeito disso. E tentaram pegar uma armadilha em Jesus. Aí eles falaram, se Jesus mandar apedrejar, nós vamos até o império e falam que Jesus está criando uma conspiração contra o povo, que é um rebelde, criou uma revolta, e eles vão lá e matam ele. Se ele mandar apedrejar, se ele falar para não apedrejar, ele não está negando, está negando a lei de Moisés. Mal sabiam eles que Jesus sabia o que seus corações pensavam. E continua dizendo, como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Esse é o único lugar nas Escrituras onde Jesus escreveu alguma coisa na areia. Não vai encontrar em nenhuma outra parte. E nem fala o que Jesus escreveu. Mas R.C. Sproul, ele faz uma especulação sobre este determinado evento. Ele diz que Jesus ele está sentado, escrevendo. Levanta, diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra e volta a escrever. O que será que Jesus estava escrevendo que fez com que todos largassem a sua pedra? O que será que Jesus escreveu que afrontou tanto aqueles homens? E ele diz que quando Jesus está escrevendo, chegou um homem para apedrejar, olhou no chão e viu lá orgulho escrito no chão. E aquele homem era cheio de orgulho, então o pecado o acusou, né? Como diz aqui. Chegou um outro homem para acusar. Olha que ele tacar a pedra. Inveja. Aquilo bateu na sua consciência e ele falou, sou invejoso. Não posso atirar a pedra. Foi mais outro homem. Pornografia. Não posso. E Jesus escrevendo. E assim foi, um por um, embora porque a sua consciência o acusava. E Jesus, erguendo, não viu mais ninguém além da mulher, perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor.
Então Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então vemos a terceira evidência de uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus é ser perdoado e viver em santificação. Jesus lhe disse: vai. É o quê? O seu pecado está perdoado. E não peques mais. Viver em santificação. Mas se nós lembrarmos agora do termos da execução, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tinha alguém naquela multidão que não tinha pecado e que poderia atirar a primeira pedra. Tinha alguém naquela multidão que estava 100% qualificado em cumprir a lei de Moisés. Ele poderia executar aquela mulher em sua plenitude. E se tivesse executado, estaria feito justiça. É diferente, né? Dos nossos dias hoje. Se Jesus tivesse apedrejado aquela mulher, hoje nós olharíamos e falaríamos: não, isso não é o Jesus que eu conheço, não. Jesus é um Deus de amor. Deus só perdoa pecados. O Senhor não apedrejaria aquela mulher. Mas nós vamos ver logo adiante por que isso. O Senhor nosso Jesus, ele amou a lei de Moisés e não estava brincando com aquele pecado grave daquela mulher. Ele quis tratá-lo. Ele disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Não estão nenhum, Senhor. Aí ele falou assim: se não tem ninguém, eu estou aqui, eu te acuso, eu vou te apedrejar porque eu não tenho pecado. Mas ele não quis fazer isso. Sabe por quê? Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então o Senhor tinha o direito soberano de julgar aquela mulher, mas ele teve misericórdia. E ele disse: mulher, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Viva uma vida de santidade em constante arrependimento. Então o Senhor, ele nessa primeira vinda, ele veio como um Deus salvador. Ele veio como um Deus perdoador. Nós sabemos que o objetivo dele veio para salvar o homem, para reconciliar o homem com Deus. Isso ele fez na sua morte, na sua ressurreição. Mas, todavia, na sua segunda vinda, nosso Senhor virá como um juiz. Ele veio, ele vai vir para julgar todos os atos do homem desta terra. Será que nós estamos prontos para esse julgamento, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus? Será que nós seremos aprovados por esse justo juiz? Muitos não crêem na segunda volta de Jesus, mas nós cremos. Mas nós temos vivido essa evidência de ter compaixão, de viver em constante arrependimento, de viver santificando dia após dia. Nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para você, meus irmãos. Como tem andado o seu coração? Como tem andado a sua alma? Estamos vivendo aí uma época onde nós temos preocupado mais com a nossa saúde, devemos preocupar com as nossas casas aí, chuva destruindo tudo. Mas e com a nossa alma? Nós temos preocupado se estamos vivendo uma vida em devoção ao Senhor, em santificação? Se temos mostrado os frutos
as evidências de um salvo? Em Apocalipse 19 diz que esse justo juiz, ele vai vir. Olha lá, no versículo 11 a 15 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e pelo qual o nome se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos nos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós devemos temer e tremer diante deste texto, irmãos. João nos está falando que na segunda vida, o nosso Senhor Jesus vai vir com furor e com a ira do Deus Todo-Poderoso para julgar esta nação, igreja. E muitos de nós não estamos, às vezes, entendendo o que esse texto está dizendo. Muitos de nós estamos vivendo uma vida que não estamos nem aí para a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós devíamos nos ficar atemorizados. Jonathan Edwards, quando ele pregava a mensagem pecadores na mão de um Deus, os povos diziam, quando eles estavam naquele púlpito pregando, diz que o povo segurava nos pilares e achavam que a casa estava tremendo, que a ira de Deus estava vindo sobre eles, e eles começavam a gritar: tem misericórdia, irmão João. Porque eles entendiam que a ira de Deus iria vir sobre o povo. Eles entendiam que aquele homem estava falando que os pecadores irão cair na mão de um Deus Todo-Poderoso, que ia vir com reta justiça e jugo, que eles queriam se arrepender dos seus pecados naquele mesmo instante. E muitos de nós estamos com pecados domesticados há tantos anos, alimentando do prazer da carne, sem nos preocupar com este dia. E a minha oração nesta manhã, irmãos, é que nós podemos viver uma vida conformidade com a vontade de Deus e tenhamos essas evidências da graça salvífica. Viver uma vida de renovação da nossa mente, como diz o apóstolo Paulo. Viver o verdadeiro evangelho, que no dia do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, Cristo possa nos receber, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oremos ao Senhor. Meu Deus, a Tua palavra, Pai, foi pregada, Senhor, e nossos corações receberam, Deus, a Tua voz, Pai. Quão maravilhosa é a Tua palavra, Pai, e quão dura ela é para os nossos corações mais endurecidos, Deus.
Mas a Tua palavra nos fala que a Tua palavra é como uma espada, Pai, de dois gumes, Senhor. Ela penetra a nossa alma, ela penetra o nosso ser. Ela vai até as profundezas, Senhor, do mais obscuro sentimento que pode haver em nossa vida e nos converter dos nossos maus caminhos, Pai. E é nesta manhã, Senhor, com a Tua palavra pregada, a qual nós devemos viver uma vida em constante arrependimento, que nós podemos dar frutos e nós podemos reconhecer que na segunda vinda o Senhor vai vir, Pai, com a Tua ira, que o Senhor vai vir como um juiz num cavalo branco, o juiz todo-poderoso e aquele que tem a palavra de Deus. Que nós podemos entender, Senhor, que isto é algo seríssimo, que isso vai garantir, Pai, a nossa eternidade, Deus. Que isso não vai garantir 100 anos vivido na terra, mas a eternidade, Pai. Às vezes, Senhor, nós vivemos nessa terra como se não houvesse fim. Nós vivemos nessa terra como se houvesse acabado a morte e nada mais aconteceria, Deus. Ó, Pai, com esta palavra, Deus, nesta manhã, Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, Deus, para que nós podemos entender, Pai, para que as escamas caiam, para que nós podemos, Deus, identificar qual é a Tua vontade, Deus, e temer e tremer diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, se conosco nesta manhã, Deus. Ajude-nos, Senhor, a viver, Pai, na Tua vontade, Deus. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer o quão grave o nosso pecado fere a Tua santidade, Deus. Ajude, Senhor, a ter mais compaixão com as almas, a ter mais compaixão com os adúlteros, a ter mais compaixão com os assassinos, a ter mais compaixão com os homofóbicos, com os homossexuais, com os invejosos, com os gulões, com as pessoas orgulhosas, com aqueles que mentem, Pai. Ajude-nos, Senhor, a não ficar calado quando vemos o nosso próximo pecando, Deus, a confessarmos o nosso pecado ao Senhor, a ajudarmos, Pai. Deus, que nesta manhã a Tua palavra, Deus, possa fixar em nosso coração, que nós podemos guardá-la, Pai, para não pecar contra Ti. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.